E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou trazer mais um vídeo naquele esquema de gravar direto, sem corte, sem nada. Só fiz uma colinha aqui do lado para poder lembrar de alguns pontos que eu quero falar. Mas vamos lá, hoje eu vim falar dessa adaptação em quadrinhos aqui da Revolução dos Bichos do George Orwell, e a adaptação do texto e ilustração é de um artista chamado Odir, que eu não conheço. Antes de começar a falar sobre a obra, eu queria começar abrindo com esta frase aqui do Christopher Hitchens. O que este livro nos diz é que aqueles que renunciam à liberdade em troca de promessas de segurança acabarão sem uma e nem outra. Bom, acho que George Orwell dispensa apresentações, acho que todo mundo que acompanha meus vídeos aqui deve conhecer. Eu acabei de fazer um vídeo sobre um outro livro dele, que eu vou deixar na descrição o link aqui para vocês, que é o Dentro da Baleia e Outros Ensaios, um livro muito bom, mas eu estou aqui para falar tanto do livro e também lembrar que existe, tanto do quadrinho, mas também lembrar que existe o livro A Evolução dos Bichos, e aqui neste livro também tem um pós-fácil, que é basicamente um ensaio sobre o livro do Christopher Hitchens. Como eu não conheço esse autor, eu gostaria de fazer rapidamente aqui uma leitura muito rapidinha aqui das duas biografias, das microbiografias aqui, tanto do autor quanto do adaptador aqui, do quadrinista. Então, George Orwell nasceu em Motihari. Vou pegar no óculos, então não enxergo, não adianta. George Orwell nasceu em Motihari, norte da Índia, em 1903. Filho de um funcionário da administração britânica do comércio de ópio, estudou em colégios tradicionais da Inglaterra. Durante os anos de 1920, foi agente da polícia colonial na Birmânia. Nas décadas seguintes, publicou diversos romances, ensaios e textos jornalísticos. É considerado um dos escritores mais importantes do século XX e é autor de 1984, Na Pior em Paris e Londres, O que é o Fascismo, entre outros livros. Aliás, o livro O que é o Fascismo e Outros Ensaios também está sendo muito procurado hoje por questões óbvias, né? Morreu em Londres em 1950. Odir, que é o adaptador aqui do quadrinho, nasceu em Pelotas, Rio Grande do Sul, em 1967. É autor de 2 livros como desenhista: Copacabana, com roteiro de Lobo, e Guadalupe, com roteiro de Angélica Freitas. Guadalupe eu tenho aqui, eu já li, já faz muitos anos, eu posso depois mostrar para vocês aqui. Participou das coletâneas Irmãos Green em quadrinhos, Dias Negros e MSP 50, aquela coleção lá do Maurício de Souza, né? Publicou quadrinhos e ilustrações na Folha de São Paulo, o Globo, no Le Monde Diplomatique Brasil, Público de Portugal e nas revistas Vida Simples, Trip, entre outras. Bom, a Revolução dos Bichos é uma história fantástica, né? Uma fábula, na verdade, uma fábula e uma sátira política que faz uma crítica severa ao comunismo do Stalin nos anos 40 e depois foi muito criticada, enfim, tem todo um contexto histórico. Eu vou fazer um apanhado geral da história aqui e mostrar um pouco do detalhe da obra do quadrinho aqui nas adaptações. Antes eu só também queria fazer um comentário que muita gente não gosta, algumas pessoas, eu conheço uma pessoa pelo menos que não gosta de adaptação de clássicos em quadrinhos, porque a pessoa é um amigo meu, ele acha que está ferindo a obra do autor, a obra original, mas eu tenho opinião contrária. Eu acho que as adaptações de quadrinhos de livros clássicos podem ser uma ótima porta de entrada para pessoas que não têm o costume ou têm receio de ler um livro clássico e achar que vai ser chato ou vai ser cansativo, e pessoas que não têm o hábito de ler muito, né? De repente o quadrinho pode chamar atenção. Eu não considero o quadrinho como uma obra de arte menor, uma literatura menor. Eu acho que narrativas gráficas, principalmente as graphic novels, né, ou as novelas gráficas, como é chamado no mercado editorial, são extremamente bem feitas, dificílimas de fazer, e eu acho que está no mesmo patamar de qualquer literatura convencional. Mas vamos lá.
Então, o traço, aqui nesse caso, o quadrinho ele não é um quadrinho tradicional, assim, daquele de narrativas com balões. Existe narrativas com balões, mas ele é contado de outra maneira. Deixa eu pegar uma página aqui, ó. Ele é contado dessa maneira aqui, ó. São imagens com textos resumidos, obviamente, né? Mas com uma paleta de cores muito bonita. A impressão que eu tenho é que isso aqui é tinta ou acrílica. Aquarela eu acho que não é, ou talvez seja, eu não entendo muito de arte, mas ele é muito bem feito, acho muito bonito o trabalho dele. Tem alguns balões, alguns diálogos entre os personagens, mas é uma obra de arte muito bonita. Bom, então vamos lá, deixa eu pegar minha cola aqui para ver meu roteirinho aqui. Esse quadrinho ele conta a física do poder, da tirania. Ele mostra como os grandes líderes mal intencionados chegam ao poder, dominando as classes trabalhadoras, no caso aqui um contexto específico do comunismo stalinista. E ele vai contar isso numa forma de fábula, né? Existe uma fazenda num sítio chamado Solar, Granja do Solar, onde vivem homens e animais. Esses animais são humanizados, ou seja, eles falam, né? E eles se sentem oprimidos e tiranizados e explorados pelos homens, que bebem muito e exploram e batem nos animais e deixam os animais passarem fome e tal. Então eles resolvem dar um golpe, né, de estado aí na granja do Solar, porque um dos porcos, aqui um dos animais, que é um porco chamado Major, esse que está aqui no quadro maior, reúne os animais e diz que teve um sonho onde os animais estavam livres, se sentiam livres e que não tinham mais humanos para tiranizar eles. Esse Major então começa a fazer a cabeça dos animais nesse sonho, mas logo ele morre. Isso não é spoiler, porque ele morre nas primeiras páginas do livro ou do quadrinho aqui. Ele diz que conheceu o mundo dos humanos, como eram os humanos dentro de casa, e ele viu que os humanos eram criaturas ruins, e ele invoca os animais, ou ele convoca os animais a uma rebelião para se libertarem disso. Só que ele morre. Só que as ideias dele são transmitidas para outros porcos que já se consideram ali animais superiores, porque sabem ler, porque sabem gerenciar a granja e tal. E é o caso do Napoleão e do Bola de Neve. Deixa eu encontrar a imagem do Napoleão e Bola de Neve aqui. Esses dois porcos, eles começam então em dupla a gerenciar essa nova fase dos animais. De que maneira? Eles articulam um golpe, um ataque sobre os humanos e colocam os humanos para correr. Eles conseguem fazer isso, todos os animais conseguem fazer isso. E eu não estou encontrando a imagem aqui, que eu até tinha que ter deixado aqui separada, mas não estou encontrando. Mas tudo bem. Eles então conseguem botar os humanos para correr num ataque terrível e rebatizam, está aqui uma imagem aqui, ó, rebatizam a granja chamada agora de Granja dos Bichos. E os animais, os porcos, como se dizem mais aptos a gerenciar e eles dizem que vão por isso ajudar os demais, eles assumem e criam alguns mandamentos. Eu vou ler os mandamentos aqui que são famosos, né? 1. Qualquer coisa que ande sobre duas pernas é inimigo. 2. O que andar sobre 4 patas ou tiver asas é amigo. 3. Nenhum animal usará roupa. 4. Nenhum animal dormirá numa cama. 5. Nenhum animal beberá álcool. 6. Nenhum animal matará outro animal. E 7. Todos os animais são iguais. Bom, e aí a história se desenvolve. O Napoleão aqui é uma óbvia referência ao Stalin na época. E o Bola de Neve é uma referência ao Trotsky, que foi o grande opositor ao Stalin, e inclusive foi perseguido e tal, né? Eu não quero dar muitos detalhes, porque senão eu vou estragar a história para quem ainda não leu. Uma passagem que eu quero mostrar para vocês aqui é que nascem cachorrinhos, né, aqui na granja, e o Napoleão decide
cuidar dos cachorros. Ele diz, não se preocupem, a gente tem leite suficiente, eu vou cuidar desses cachorrinhos aqui, vocês podem voltar a trabalhar normalmente, sem problema nenhum. Quando acontece um fato inusitado na granja, onde o Napoleão dá um golpe, né, e expulsa o Bola de Neve, que tinha... O Bola de Neve, nesse caso aqui, sendo o Trotsky, ele era um cara mais humano, ele era um cara mais socialista de fato. Ele queria aplicar o socialismo igualitário para todo mundo, mas a ideia do Napoleão era tomar o poder ali. Então, de repente, o Napoleão investe ferozmente contra o Bola de Neve, e quem aparece? Os cachorros já adultos, né? A história vai se desenrolando, os cachorros já adultos botam o Bola de Neve para correr. E o mais interessante é que o Napoleão diz para a granja, diz para todos os animais que moram ali, que o Bola de Neve estava conspirando contra a granja, que estava conspirando a favor dos homens e queria acabar entregando os animais, a granja para os homens, e estava facilitando a chegada dos homens. Ou seja, ele cria toda uma imagem de inimigo contra o Bola de Neve e expulsa ele da granja. A gente vê muito isso acontecendo hoje, principalmente no nosso país. A demonização de um determinado partido ou de um determinado político, como é feita hoje, né? Não estou aqui defendendo o PT ou defendendo o Lula especificamente, mas eu estou dizendo como é feita a articulação para se endemonizar, para o povo chegar e falar, que nem estão falando agora, né? Agora que o Bolsonaro já foi eleito, agora sim o Brasil vai melhorar porque nós vamos escorraçar o PT, nós vamos escorraçar a petralhada. Como se os únicos culpados de um país em crise, da violência, da falta de dinheiro, da falta de investimento, fosse um único partido ou uma única ideologia, né? Isso é de uma ingenuidade tremenda, e já faz tempo que se fala, que se mostra como se faz isso, e o povo acaba caindo do mesmo jeito. Tem uma parte desse livro, ou no livro ou no quadrinho, não importa, onde o autor aqui, no caso, né, o George Orwell, mostra muito bem como esses regimes autoritários, eles deturpam a memória do povo, inclusive, que eu acho muito importante citar aqui. Eu não vou citar de que maneira é feito isso aqui para não estragar a experiência da leitura, mas ele mostra, por exemplo, como eles deturpam o passado, e aqui é muito bem evidente como isso acontece, e como eles alteram as informações para que as pessoas acreditem em outra coisa depois e, mais uma vez, endemonizem certos personagens históricos que são contra o regime ou contra a ideologia daquele tirano que está no poder naquele momento. É muito interessante. Então, pessoal, eu não vou entrar em muitos mais detalhes aqui sobre a história. Eu acho que, só para mostrar um pouquinho mais do traço aqui, eu acho que esse quadrinho aqui, para quem não quer ler, ou para quem ainda não tem vontade de ler a obra mesmo, ou para quem está querendo começar, enfim, a entrar em contato com uma literatura mais séria, política, né, social, mas ainda sente, enfim, um pouquinho intimidado talvez por um livro. Eu acho que o livro A Revolução dos Bichos, o livro mesmo, é um livro fácil de se ler, mas ele é cheio de entrelinhas, de referências, e é necessário ficar atento. Mas é um livro curto também. A obra mesmo, o livro A Revolução dos Bichos, ele tem, deixa eu ver aqui, 112 páginas, né? Praticamente uma novela, né? Então, mas ele é muito importante. Eu recomendo a leitura dos dois livros, do quadrinho ou do livro, mas se quiser começar pelo quadrinho, fiquem à vontade. Então, só para finalizar aqui, eu gostaria de deixar aqui reproduzida a frase que esse livro perpetuou por todo o século XX, e no século XXI também ainda vai ser dita muitas vezes, inclusive aqui, né? É aqui que é dito, né? Todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais do que os outros. Fica de reflexão. Então eu queria saber de vocês aí, se vocês já leram A Revolução dos Bichos, se já leram alguma coisa específica do George Orwell, se recomendam, e se leram, quais as impressões que vocês tiveram. A gente pode debater aqui e conversar a respeito, tá certo? Então, galera, muito obrigado por assistir até aqui, deixe seu joinha aí, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.
Tchau, tchau.